Bom dia a todos os participantes do nosso curso de magnetismo humano, em que temos hoje nosso terceiro encontro, que vamos falar um pouco sobre o histórico do magnetismo, brevemente, e depois falaremos um pouco da doença e da cura. Gostaríamos de agradecer a todos que estão participando ao vivo e assistindo depois as gravações e colaborando conosco para este aprendizado que é de todos. Aliás, o próprio Jacó Mello, que é um magnetizador experiente e estudioso, ele reforça que o magnetismo é uma ciência em evolução, em construção, e que todos os que estamos envolvidos deveríamos fazer parte dessa construção, dessa experiência de conhecer, estudar e aplicar o magnetismo, como tem acontecido nos encontros que temos feito e nos estudos de companheiros que estão desenvolvendo protocolos para diversas patologias, sendo aplicadas com sucesso no tratamento de várias doenças. Então vamos lá. Hoje a nossa primeira parte é sobre o histórico do magnetismo, começando na antiguidade, desde a época lá dos magos da Caldeia, os brahmanes na Índia, no Egito, na Grécia, nas Gálias, os druidas e na Pérsia. Isso bem na antiguidade. Já se falava e já se praticava o magnetismo, não com esse nome, mas com o mesmo sentido. Depois, vindo para o século XVI e XVII, nós temos ali uma figura de Paracelso e outros magnetizadores e estudiosos aí famosos, que vamos ver alguns deles durante o nosso estudo posterior. E já aqui no século XVIII e XIX, sim, aqui renasceu o magnetismo, principalmente com Mesmer, depois com Marquês de Pusegui, com Deleuze, e vocês vão escutar esses nomes durante todo o curso, o James Bride, o Barão do Poté, o La Fontaine e Allan Kardec, que está aí inserido na ordem de nascimento e de desencarne, o Alphonse Cagné, o Charpignon, o Gautier e o Alphonse Bouet. Todos esses autores são seguindo os clássicos sobre aí o magnetismo, o Mesmer, que é essa figura lendária aí dentro do magnetismo. O Franz Anton Mesmer, ele é considerado o pai do magnetismo animal. Ok, então estamos ali falando um pouquinho do Mesmer, que é considerado o pai do magnetismo animal. Ele vulgarizou a ciência magnética à época. Ele se referiu ao fluido universal, que depois foi inserido na doutrina espírita como fluido cósmico universal. Ele publicou esse livro em Memórias sobre o Magnetismo Animal, e ele propunha uma ação social onde todos poderiam ajudar todo mundo a se curar, numa época que a medicina era muito obsoleta. Ela mais causava estrago do que cura. E os médicos eram muito prepotentes, que eles diziam o seguinte: morreu, mas morreu curado, porque eles faziam sangrias, vomitórios, laxantes e acabava muitas vezes contribuindo para acelerar o desencarne. E as pessoas de
classe social mais elevada, que tinha poder aquisitivo, eles recorriam aos médicos oficiais. E a classe proletária, os mais pobres, não, eles recorriam a métodos naturais. Então, o Mesmer propunha que todos poderiam desenvolver essas potencialidades e todo mundo curar todo mundo. Ele influenciou os primeiros líderes da Revolução Francesa. Então, ele viveu numa época de renascimento de muitas ideias novas, e o magnetismo estava inserido nesse contexto, e logo em seguida o espiritismo. Falando um pouquinho do Marquês de Ponsegui, esse aí foi um discípulo do Mesmer, e ele dizia o seguinte, ele usava os sonâmbulos, ele falava o seguinte, um sonâmbulo pode ver dentro de seu corpo enquanto ele é magnetizado, pode diagnosticar a doença, apontar remédios naturais nas matas, prever da data de sua cura e até mesmo se comunicar com os mortos e ausentes. Isso aqui antes do espiritismo, falar da comunicação com os mortos. Que os magnetizadores, eles usavam os sonâmbulos naturais, ou seja, aquela pessoa que saía do corpo e de fora do corpo, em perispírito, enxergava o próprio corpo ou o corpo de outras pessoas e auxiliava o próprio magnetizador, sinalizando o que fazer, qual que era a doença e quais os medicamentos e o que fazer em termos de magnetismo para ajudar na recuperação da saúde. Isso era o entendido pelos magnetizadores. O Deleuze, que também foi discípulo de Mesmer, falava muito parecido. Todos os sonâmbulos deixados livres no transe dizem ser esclarecidos e assistidos por um ser que lhes é desconhecido. Quem eram esses seres desconhecidos? Os espíritos que eles estavam em contato. Mas como eles não sabiam, eles diziam em um ser desconhecido. O Bilotti, também discípulo de Mesmer, declarava receber instruções de espíritos superiores por intermédio dos magnetizados em transe sonambúlico. Veja que a linguagem era muito parecida de todos eles. Esse John Eliotson, ele dizia, o magnetismo demonstra a espiritualidade da alma e sua imortalidade. Veja que isso aí foi 7 anos antes de Kardec lançar o livro dos Espíritos. Ele prova a possibilidade de comunicação das inteligências separadas da matéria, com as que lhes estão ainda ligadas. Então, através do sonambulismo, esses magnetizados entravam em contato com outros planos da existência, com a espiritualidade e com a própria imortalidade. E ele foi o introdutor da acupuntura. Albin Gautier, magnetizador e escritor, esse aí deu uma contribuição muito importante nos escritos. Escreveu esses 2 livros, Introdução ao Magnetismo, em 1840, e Tratado Prático do Magnetismo e do Sonambulismo. E editou uma revista sobre magnetismo que manteve na França, em Paris, por muitos anos. O Alphonse Bouvier, ou Bouet, esse também escreveu 2 livros, Magnetismo Curativo, volume 1 e 2, livros esses traduzidos para o português há não muito tempo. Ele criou a Santa Fraternidade de Estudos do Espiritismo, iniciou sua tarefa com palestras sobre o magnetismo no meio espírita. Esse já era da época de Kardec. Então ele fazia a palestra de magnetismo no meio espírita.
O contrário de Kardec, que fazia palestra de espiritismo no meio do magnetismo, tentando mostrar para os magnetizadores a interferência dos espíritos enquanto se aplica o magnetismo. Que alguns magnetizadores daquela época achavam que não tinha interferência externa espiritual. E com Kardec ele acrescentou esse item, dizendo que sim, os bons espíritos auxiliam os magnetizadores, aumentando a sua força, a sua vontade, direcionando e qualificando os fluidos, aquilo que a gente não pode fazer. James Braid, no Reino Unido, ele também foi um discípulo agora do La Fontaine, criador do hipnotismo, mas também era um magnetizador. E aí, Allan Kardec. Allan Kardec, nesse meio aí, em conversa com Carlotti, ele responde para Carlotti. Carlotti também era um magnetizador. Ele diz: não entender nada de espíritos, Allan Kardec, mas estar muito familiarizado com os segredos do magnetismo animal, como partidário convicto das teorias de Mesmer. Isso aí está na biografia de Kardec, que estudou o magnetismo por mais de 35 anos. Sobre o magnetismo, Kardec dedicou 2 capítulos do Livro dos Espíritos, que vale a pena os magnetizadores rever esses capítulos e esses temas, tratando do sono, dos sonhos, da transmissão do pensamento, da letargia, da catalepsia, da morte aparente, sonambulismo, êxtase, dupla vista, poder oculto, talismã e feitiços. E depois ele retomou esses temas em A Gênese, após alguns anos. Bom, aqui então foi só uma mera introdução sobre o histórico do magnetismo, e agora nós adentraremos em doenças e curas na visão do magnetismo e do espiritismo. Copiando o que está num livro do Jacomelo, que o título é Cure-se e cure pelos passes, nós cunhamos esta frase aí: cure-se e cure pelo magnetismo. Que esse deveria ser o objetivo de todo magnetizador. Sabemos, lógico, que nas palavras de Emmanuel, somos enfermos da alma em terapia de longo curso, nós não vamos conseguir a cura completa, a saúde perfeita, isso só quando alcançarmos a condição de espíritos puros, que está ainda um pouco distante, mas dentro das possibilidades devemos buscar esta meta de nos curarmos e ajudar a curar os nossos semelhantes. Para isso, voltamos a Kardec, que fala: o magnetismo animal, que hoje é chamado magnetismo humano mais adequadamente, mas não deixa de ser o magnetismo animal, pode assim ser definido como Kardec definia: é a ação recíproca de 2 seres vivos por meio de um agente especial chamado fluido magnético. Então, o que é magnetismo? É essa troca recíproca entre 2 seres vivos de fluido magnético. E a gente sabe que entre os seres vivos aqui inclui os espíritos, que são mais vivos do que nós, talvez. Ainda com Allan Kardec, todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente. E esse é o objetivo do nosso estudo: nos tornarmos aptos a curar, a aliviar os processos de doenças orgânicas, emocionais, incluindo a depressão, que é a doença do século,
Mas para isso devemos saber nos conduzir convenientemente, usando o amor e as técnicas do magnetismo. Essa dobradinha fará com que possamos produzir os prodígios, como diz na literatura no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, que vimos no encontro passado, aplicando o magnetismo, com a ajuda dos espíritos, claro. O magnetizador, diz Kardec, privado da assistência dos bons espíritos, fica reduzido às suas próprias forças, quase sempre insuficientes, ao passo que, com o concurso deles, elas podem ser centuplicadas em poder e em eficácia. Então veja que a interferência dos bons espíritos pode centuplicar em poder e em eficácia as forças magnéticas que nós manipulamos. Aqui já buscamos um dos magnetizadores clássicos, o Alphonse Bouet. Se, pois, é possível fazer-se muito bem por simples intuição, pode-se fazer ainda muito mais conhecendo os princípios e os processos, cujas vantagens são demonstradas pela observação e a experiência. Então, os princípios é conhecermos os princípios do magnetismo, e os processos são as técnicas de aplicação desses fluidos magnéticos que temos à nossa disposição. Por intuição, seria assim, uma benzedeira. Uma benzedeira, ela não sabe nada, não conhece nada de magnetismo, mas ela vem com esse dom e tem a intuição de fazer. Ela faz muito bem? Faz. Mas, segundo Alphonse Bouet, podemos fazer muito mais conhecendo o magnetismo, a ciência do magnetismo, incluindo aí os processos na aplicação dos fluidos. Continua o Alphonse, todos indistintamente podem produzir efeitos magnéticos, ou seja, manipular fluidos. Porém, para curar, é necessário possuir um fundo inesgotável de caridade e de benevolência. Então, aqui é a união do conhecimento, da técnica, com os sentimentos da caridade, da benevolência. É preciso, então, amor ao semelhante. O Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, nos diz: o homem é inquilino da carne, com obrigações naturais de preservação e defesa do patrimônio que temporariamente usufrui. Então, esta é a visão do Espírito Emmanuel a respeito de qual a nossa relação com o corpo de carne. Estamos habitando temporariamente este uniforme e temos obrigação de preservação e de defesa, de mantê-lo em condições a mais adequada possível para termos o melhor aproveitamento enquanto da nossa estadia neste plano. Samuel Hahnemann, o fundador da homeopatia, ele escreveu um livro chamado Órgão da Arte de Curar. No parágrafo 9, olha o que ele fala. Este não era magnetizador, mas conhecia o magnetismo. Ele dizia o seguinte: no estado de saúde, a força vital anima o corpo material e mantém todas as suas partes em admirável atividade harmônica. Então, aqui ele está descrevendo que a energia vital, ou a força vital, mantém o corpo material em estado de equilíbrio, de harmonia. De maneira que o espírito dotado de razão, ele diz que habita em nós,
a gente sabe que não é o espírito que habita em nós, que somos nós que habitamos num corpo, que nós não temos espírito habitando em nós, nós somos o espírito, pode livremente dispor desse instrumento vivo e são para atender aos mais altos fins da existência, que o Hahnemann não especificou quais seriam esses altos fins da existência. Mas, dentro da filosofia espírita, nós já aprendemos que viemos e estamos aqui habitando temporariamente esta vestimenta carnal, objetivando cultivar virtudes ou desenvolver virtudes ou qualidades que já estão em semente no nosso interior desde o momento da nossa criação, da nossa individualização como seres imortais. E aí o Hahnemann diz que no estado de saúde nós devemos, como disse Emmanuel, zelar pelo corpo para que o espírito possa utilizar esse instrumento, ou seja, essa ferramenta, esse uniforme, para alcançar os elevados fins da existência. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na pergunta 424, faz aos espíritos: por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Veja que nesta pergunta nós temos um cabedal de interpretação. Hoje nós não temos um grande número de pessoas que estão enfraquecidas, desesperançadas, desesperadas, que praticamente estão quase mortos em vida, como no caso, por exemplo, da depressão. Aqui ele diz de falta de fluido vital. Mas todos essas deficiências de energia vital para manter a vida, que muitas vezes leva ao desencarne, se haveria meios, algum cuidado que poderia ser dispensado e restituído à vida a alguém que estaria prestes a desencarnar. Nós sabemos que a medicina hoje está bastante evoluída, ela tem meios de restituir. A pessoa, por exemplo, está com falta de líquidos no organismo por uma desidratação, vai a um hospital, a um pronto-socorro, recebe o soro endovenoso e restitui o equilíbrio. Ou está com falta de glicose ou de algum outro elemento que necessite para a manutenção da vida e é reposto e ele restitui a saúde ao equilíbrio. Mas a falta de energia vital, nós não temos ainda ela empacotada para ser ministrada pela via oral, ou endovenosa ou intramuscular, como os medicamentos que temos na área da saúde oficial. Olha a resposta dos espíritos a essa indagação. Sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Essa é a nossa missão, então. Usar esse poderoso meio de ação para restituir aos enfraquecidos uma carga fluídica que vai lhes restituir o funcionamento dos órgãos. Agora, no livro O Consolador, psicografia de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, é um livro que contém 100 perguntas, cento e poucas perguntas, e respondidas por Emmanuel. Então, tem algumas que são relativas a doenças e cura, que é bem significativo para o magnetismo.
para o entendimento da doença e da cura. Então, começando na pergunta 94, ele diz: como é considerada nos planos espirituais a medicina terrena? Aqui ele se refere à medicina do nosso meio, a medicina alopática. Mas poderíamos incorporar aqui todas as outras formas, inclusive a medicina pela imposição das mãos, que oficialmente no Brasil, como todos já estão cientes, oficialmente é adotado a imposição de mãos na saúde pública. A resposta de Emmanuel: a medicina humana, compreendida e aplicada dentro de suas finalidades superiores, constitui uma nobre missão espiritual. Aqui a gente poderia abranger um pouco mais, não só a medicina, a área da saúde, compreendida e aplicada com finalidades superiores, porque às vezes não é, seria uma missão espiritual. O médico honesto e sincero, amigo da verdade, dedicado ao bem, é um apóstolo da providência divina, da qual recebe a precisa assistência e inspiração, sejam quais forem os princípios religiosos por ele esposados na vida. E aqui é importante que, se nós dedicarmos ao magnetismo, vamos também estar inseridos na medicina humana. E aí teremos a precisa assistência e inspiração dos bons espíritos, e aqui ele diz, independente dos princípios religiosos esposados, ou às vezes nem princípio religioso tem, só tem espiritualidade, que é importante. Na pergunta 95, em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? O que seria a saúde para a medicina convencional? Aí ele diz, para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Seria isso. A harmonia do organismo, do corpo físico, teríamos a saúde perfeita. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, podemos ter corpos perfeitos, saudáveis, transitoriamente, e não ter boa saúde espiritual. E é o que nós buscamos, e que devemos buscar, almejar, é essa harmonia da alma. Para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Veja que aqui ele dá um agregado dizendo o seguinte: as próprias moléstias, as próprias doenças e deficiências transitórias, elas vêm auxiliar para que se alcance a harmonia da alma. Então, o corpo material, ele faz com que drene do perispírito as moléstias da alma, saindo, purgando pelo corpo físico. Então, nem sempre a doença é doença, ela às vezes é o remédio necessário para o espírito enfermo e as deficiências também. Então, estamos todos em processo de tratamento espiritual, mesmo aqueles com as maiores deficiências. É um tratamento que não é entendido ainda pela maioria ou pelos entendidos na área da saúde humana. Se nasce, por exemplo, uma criança com deficiência, nós dizemos, coitado, nasceu doentinho e tal. Não, esse é um irmão que está em tratamento espiritual, numa visão espiritual mais ampliada. 96. Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? Esta pergunta também é extremamente relevante. Toda doença, ela é originária da alma? A resposta de Emmanuel: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. É natural. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo.
A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Ou seja, quem origina a doença é a inferioridade do ser pensante, ou do aparelho psíquico, que é da mesma. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Porque os outros medicamentos são paliativos. Somente na alma, somente a autocura, ela trará a cura definitiva. O restante é tudo cura provisória. Se o espírito não se modifica, ele irá adoecer futuramente da mesma ou de outras patologias. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. Então, por mais desenvolvida que esteja a medicina no mundo, ela não pode remover as causas que estão inseridas na alma. Essa só a medicina espiritual poderá fazê-lo. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermo, que é a autocura. Continua ele na resposta. Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis aflitos quanto às moléstias incuráveis pela ciência da terra, e eu vos direi que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura, e que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Por isso que ele conclui dizendo que somos enfermos da alma em terapia de longo curso. E aqui ele diz que podem reclamar várias estações sucessivas ou várias reencarnações. São almas enfermas que precisam da reencarnação, e a própria reencarnação já é uma estação de tratamento e de cura para essas almas enfermas, que somos todos nós. Então, estamos todos em tratamento, só pelo fato de estarmos reencarnados. Na pergunta 97, se as enfermidades são de origem espiritual, é justa a aplicação dos medicamentos humanos, a cirurgia e etc. Se a origem é espiritual, podemos usar esses medicamentos? A resposta: o homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Muito bem. Aqui ele está dizendo que não devemos negligenciar tratamentos e ficar de braços cruzados naquela condição. Não, Deus quis assim que eu tivesse essa doença, então eu vou ficar aqui, não vou buscar recursos para aliviar uma dor, uma doença qualquer. Ele diz que devemos mobilizar todos os recursos ao nosso alcance. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião, do farmacêutico, missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo, até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo. Olha aí a nossa missão: preservar a nossa saúde, defendê-la, conservando a preciosa saúde da alma. Objetivo nosso. Acima de tudo, temos que reconhecer que os serviços de defesa das energias orgânicas nos processos humanos, como atualmente se verificam, asseguram a estabilidade de uma grande oficina de esforços santificadores no mundo. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico,
os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos. E essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. E o que seria essa excelência dos recursos psíquicos? O pensamento. Quando o homem espiritual, quando nós nos espiritualizarmos suficientemente, teremos controle sobre os nossos pensamentos e utilizaremos o pensamento mobilizando os recursos necessários para a manutenção do nosso equilíbrio, da nossa saúde espiritual. E aí adoeceremos menos ou não iremos adoecer organicamente. Na 98, nos processos de cura, como devemos compreender o passe? Aqui entra no magnetismo. Vimos a doença, agora o tratamento através do passe. O que Emmanuel nos diz? Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação de forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas. Veja que nos autores clássicos, desde a época de Mesmer, eles não falam em energias, falam em fluidos. Mas, para o nosso entendimento, substituir fluido por energia dá o mesmo sentido. Também tem a energia vital, porque é o fluido aglomerado em torno de uma inteligência, que é o espírito, para a manutenção da vida orgânica e do corpo perispiritual, ele vai transformar, ele vai produzir energia. O nosso corpo produz energia, por isso que aquece. Nós temos uma temperatura estável no nosso corpo. Um cadáver que perdeu toda a energia vital, ele vai se esfriando e depois não consegue mais manter a agregação das células dos órgãos e vai se decompondo por falta de quê? De energia vital, de fluido vital. Então, o passe é uma transfusão de energia psíquica ou de fluidos vitais. Com a diferença de que os recursos orgânicos, como a transfusão de sangue, são retirados de um reservatório limitado. Já os elementos psíquicos, que são os fluidos, os são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Então, nós sabemos que podemos manipular os fluidos através do pensamento com a alavanca da vontade. Não precisamos de ter nenhum recurso tecnológico. É só isso mesmo. E é inesgotável, porque esses fluidos vêm do fluido cósmico, que emana do Criador e que é inesgotável, ilimitado. Na 99, como deve ser recebido e dado o passe? Serve para as sessões de magnetismo também. O passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior percentagem de confiança, não só a quem dá, como a quem recebe. E para nós termos a confiança em doar, devemos dominar a técnica, para saber fazer bem feito, como disse os autores clássicos lá atrás. Então, qual a fórmula de administrar o passe? Aquela que dá maior confiança em quem aplica o passe e em quem recebe também. Embora quem receba seja uma parte passiva, que muitas vezes está num estado de coma, de doença, de depressão, que ele não vai participar ativamente. Ou é uma criança, por exemplo, ele não participa ativamente. Se ele puder participar com fé, com confiança no magnetizador, melhor ainda, vai potencializar a ação dos fluidos. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual,
dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Aqui ele se refere ao passe convencional dado na casa espírita após as palestras, que realmente não se deve tocar, ele é à distância. Já o passe, as sessões de passe magnético têm as suas características próprias que estudaremos durante o nosso curso. Na pergunta número 100, ele diz: a chamada benzedura, conhecida nos meios populares, será uma modalidade de passe? Aí o Emmanuel responde: as chamadas benzeduras, tão comuns no ambiente popular, sempre que empregadas na caridade, são expressões humildes do passe regenerador, vulgarizado nas instituições espirituais de socorro e de assistência. Ou seja, no centro espírita, em algumas outras escolas religiosas e agora implantado na saúde pública, como a imposição de mãos de socorro, de assistência. Na 101, por que não será permitida às entidades espirituais a revelação dos processos de cura? Aqui ele diz da lepra, que é a hanseníase, do câncer e outras doenças mais que ainda são incuráveis pela medicina comum. Por que os espíritos não vêm e dizem, o tratamento para isso aí é tal coisa assim assado? Ou revela para um cientista, já de assim, abertamente, para ele desenvolver tal ou qual medicamento para a cura daquela doença? E por que eles não fazem isso? Por que não é permitida a essas entidades espirituais superiores fazer essas revelações? Foi uma pergunta interessantíssima, né? Aí o Emmanuel responde: antes de qualquer consideração, devemos examinar a lei das provações e a necessidade de sua execução plena. Então, estamos todos inseridos na lei das provações. Na própria natureza da Terra e na organização de fluidos inerentes ao planeta, residem todos esses recursos, até hoje inaprendidos pela ciência dos homens. Então, de onde nós vamos tirar os recursos para a cura dessas doenças ainda incuráveis? Dos fluidos do nosso planeta, que é o fluido cósmico, que é o fluido que está aí à nossa disposição para ser usado. Mas ainda não compreendemos, a ciência dos homens não compreende esses fluidos, e aí não utiliza eles na sua potencialidade. Jesus curava os leprosos com a simples imposição de suas mãos divinas. O plano espiritual não pode quebrar o ritmo das leis do esforço próprio. Como a direção de uma escola não pode decifrar os problemas relativos à evolução de seus alunos, de seus discípulos. Então é por isso que os espíritos não revelam diretamente. Eles nos deixam dentro da lei do esforço próprio. Se nós temos tudo à nossa disposição, por que nós não usamos? Então, precisamos desenvolver as habilidades e usar esses recursos, mostrando a nossa a capacidade e possibilidade de uso desses recursos que estão à nossa disposição. Além de tudo, a doença incurável traz consigo profundos benefícios. Isso é significativo lá, que a doença é a cura da alma, muitas vezes. Que seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que lhes apodrecem a vaidade? É. Então, uma doença, ela cura uma imperfeição, uma doença incurável. Isso o Raul Teixeira fala num videozinho que tem na internet, no YouTube, que ele diz envelhecimento e energia vital. Tem tudo a ver com magnetismo. Ele diz que no estágio atual do planeta Terra, envelhecer, em geral, não significa muita grande coisa, não. Porque a maioria envelhece cheio de moléstias dolorosas e, geralmente, ela é aplicada para aqueles espíritos vaidosos, orgulhosos, presunçosos,
que precisam passar, por exemplo, por uma velhice toda cheia de doenças, sofrer um derrame, ficar numa cadeira de roda, numa maca, numa cama, sem poder falar, sem poder se movimentar, sendo cuidado por estranhos que nem lhes dão amor, trocando fraldas e nem podendo reclamar de nada porque não consegue verbalizar. Isso está próprio dentro disso aí, ó, moléstia dolorosa para apodrecer a vaidade. Então, são cursos de humildização, muitas vezes a doença. Até onde poderiam ir o orgulho e o personalismo do espírito humano sem a constante ameaça de uma carne frágil e atormentada? Então, esse reconhecimento da fragilidade de nossos corpos, ele é muito importante para abafar um pouco o orgulho, que ainda impera em todos nós, lógico, temos todos um pouco disso. Então não adianta se gabar de ter uma saúde de ferro, porque logo mais pode não tê-la mais. Observamos as dádivas de Deus no terreno das grandes descobertas, mobilizadas para a guerra de extermínio, e contemplemos com simpatia os hospitais isolados e escuros, onde tantas vezes a alma humana se recolhe para as necessárias meditações ou medicações, né? As medicações dolorosas das doenças graves incuráveis. São recolhimento para a cura das imperfeições da alma. Na pergunta 102, ele diz: podem os espíritos amigos atuar sobre a flora microbiana das moléstias incuráveis, atenuando os sofrimentos da criatura? Então, seria aqui uma infecção bacteriana ou viral. Se os espíritos poderiam atuar? A resposta de Emmanuel: as entidades amigas podem diminuir a intensidade da dor nas doenças incuráveis, bem como afastá-la completamente. Eles poderiam fazer isso? Poderiam. Se esse benefício puder ser levado a efeito nos quadros das provas individuais, sob os desígnios sábios e misericordiosos do plano superior. Então, tudo vai depender das provas e das expiações individuais que devem passar cada um de nós. Na 103, no tratamento ministrado pelos espíritos amigos, a água fluidificada para um doente terá o mesmo efeito em outro enfermo? Isso aqui é bastante significativo, que é a água fluidificada ou magnetizada, que dá no mesmo. Se ela pode ser usada de um doente para o outro enfermo. A resposta de Emmanuel: a água pode ser fluidificada, de modo geral, em benefício de todos. Todavia, pode sê-lo em caráter particular para determinado enfermo, e neste caso é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. Aqui nós já estamos aprendendo sobre água magnetizada. Na 104, existem condições especiais para que os espíritos amigos possam fluidificar a água pura, como sejam as presenças de médiuns curadores, reuniões de vários elementos ou várias pessoas, etc. Como é que se fluidifica uma água? Os espíritos podem fluidificar? Pode. Precisa de ter médium curador ou outras pessoas em torno? A resposta de Emmanuel: a caridade não pode atender a situações especializadas. A presença de médiuns curadores, bem como as reuniões especiais, de modo algum podem constituir o preço do benefício aos doentes, porquanto os recursos dos guias espirituais nessa esfera de ação podem independer do concurso medianímico, considerando o problema dos méritos individuais. Então, uma pessoa na casa mesmo, qualquer pessoa pode magnetizar uma água, independente de ser médium de cura. Nós vamos ver isso ainda hoje, a água magnetizada.
Na pergunta 105, o fato de um guia espiritual receitar para determinado enfermo é sinal infalível de que o doente terá de curar-se? Isso aqui é receituário espiritual. Chico fazia isso, receitava e era um médium receitista. Aí a resposta: o guia espiritual é também um irmão e um amigo, que nunca ferirá as vossas mais queridas esperanças. Aconselhando o uso de uma substância medicamentosa, alvitrando essa ou aquela providência, ele cooperará para as melhoras de um enfermo e, se possível, para o pleno restabelecimento da saúde física. Mas não poderá modificar a lei das provações ou os desígnios dos planos superiores, da hipótese da desencarnação, porque dentro da lei somente Deus, seu Criador, pode dispensar. Então não é porque um espírito ou porque um magnetizador vai tratar alguém com a interferência dos guias espirituais que esse alguém precisa de restabelecer plenamente a saúde. Se na lei das provações ele deverá permanecer um tempo maior na doença, ele ficará. Se estiver dentro da programação o desencarne, ele irá fazê-lo. Mas o próprio Jacó diz que o magnetismo, mesmo nessas situações do desencarne, ela facilita e muito o desenlace e o passamento com menos perturbação para facilitar a adaptação em novos planos materiais que o ser adentra após deixar a vida nesta vestimenta carnal. Aí ele fala da eutanásia, que é um bem nos casos de moléstia incurável. Aí diz: o homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum, ainda que a mesma seja demonstração aparente de medida bem-fazeja. Ele está sofrendo muito, vamos abreviar para ele ter uma morte sem tanto sofrimento e tudo. Esse é uma demonstração aparente de uma ação boa, mas ele diz que não devemos abreviar. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito da vida imortal. Então é aquilo, a doença do corpo curando as chagas da alma. Por aqui nós encerramos essa nossa primeira parte e agora vamos fazer um breve intervalo e em seguida voltaremos falando sobre a água magnetizada. Um abraço a todos e até daqui a 15 minutos.